Apague as luzes e verifique a tranca da porta. Você está no meio dos que falam. Aqui, o horror não tem pressa. Trazemos histórias longas, ricas em detalhes e criadas para que cada minuto consuma sua mente. Se você busca o desconhecido, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. O próximo pesadelo já está agendado. Sem mais demora. Vamos ao que interessa. Parte 1. O silêncio que chama meu nome é Marcos. Marcos Ferreira da Costa. Tenho 43 anos, nasci no município de Feijó, no interior do Acre, e passei a vida inteira trabalhando com seringa, como meu pai fez antes de mim, e o pai do meu pai antes dele. A gente não conhecia outro modo de viver. A floresta era a nossa casa, o igarapé era a nossa vizinha, e o silêncio da noite era mais familiar do que qualquer rosto humano. Mas tem silêncio e tem silêncio. Tem o silêncio bom, aquele que a gente escuta depois de um dia de trabalho duro, quando o corpo pesa e a rede balança devagar. E tem o outro, o silêncio que esconde coisa, o silêncio que respira. Eu aprendi a diferença entre os dois na noite de 23 de julho, 2 anos depois que enterrei meu filho. Meu filho se chamava Pedro. Pedro tinha 8 anos quando morreu afogado no igarapé que corria atrás da nossa casa. Um igarapé miúdo, um igarapé que a gente atravessava na ponta do pé nos meses de seca. Mas julho é mês de chuva no Acre. Julho, o igarapé vira outro bicho. Ele cresce, ele corre, ele engole tudo que a gente ama. Naquele dia eu estava longe, abrindo estrada de seringa no meio do mato. Minha mulher Teresa estava em casa, mas ela tinha saído buscar lenha. 5 minutos. Ela disse que foi só 5 minutos. Pedro tinha ficado brincando no terreiro. Quando ela voltou, ele já não estava. Encontramos o corpo 2 quilômetros abaixo, preso num galho que saía da margem. Ele parecia dormindo. Esse detalhe eu nunca consegui tirar da cabeça. Ele parecia dormindo. Teresa foi embora 6 meses depois. Não foi culpa dela. Eu sei disso agora. Na época, eu não sabia de nada. Eu só sabia que a casa estava vazia, o igarapé continuava correndo, e eu não tinha mais motivo para sorrir. Fiquei sozinho na propriedade, trabalhando de dia, bebendo de noite, dormindo pouco e mal. Foi nesse estado que aconteceu a primeira vez. Era por volta das 11 da noite. Eu já estava na rede, mas o sono não vinha. Ficava escutando o barulho do igarapé lá atrás, aquele som constante de água correndo que eu ouvia desde criança. Tem noite que esse barulho acalma, tem noite que ele incomoda. Naquela noite ele estava diferente. Estava mais alto que o normal, mais perto do que deveria estar. E então eu ouvi. Era fraco, muito fraco, quase se confundindo com o barulho da água, mas era uma voz. Uma voz de criança chamando meu nome. Pai. Uma sílaba só. Mas eu reconheci. Eu juro por tudo que é sagrado que eu reconheci aquela voz. Era a voz do Pedro. Me levantei da rede tão rápido que tropecei. Fui até a janela, abri o postigo de madeira e enfiei a cabeça do lado de fora. A noite estava fechada, sem lua. Aquela escuridão de floresta que é diferente de qualquer outra escuridão do mundo. Não enxerguei nada. Fiquei parado, ouvindo. Nada. Só o igarapé. Fechei o postigo, voltei para a rede e fiquei deitado de olho aberto até o sol nascer. Fui convencendo a mim mesmo que tinha sido sonho, que o cansaço e a cachaça tinham pregado uma peça na minha cabeça. Coisa de homem sozinho e sofrido. Não fui contar para ninguém porque não tinha ninguém para contar. Mas na noite seguinte a voz voltou. Parte 2. O que a água guarda. Dessa vez eu estava acordado. Completamente acordado. Sentado na soleira da porta, fumando um cigarro de palha. A noite estava quente do jeito que só o Acre sabe fazer. Aquele calor que não vai embora mesmo depois da meia-noite, que gruda na pele igual lama. A voz veio do lado do igarapé. Pai! Pai, vem cá! Claríssimo. Não tinha como ser imaginação dessa vez. Eu tinha acabado de apagar o cigarro, estava lúcido, sem ter bebido nada. E a voz era a voz do Pedro, aquela vozinha fina de menino com aquele jeito de chamar que ele tinha,
arrastando um pouco o pai, quase como um pai. Levantei devagar. Peguei o facão que ficava pendurado na parede do lado da porta e acendi a lanterna. Fui andando na direção do igarapé, cortando o mato baixo com o facão, iluminando o caminho à minha frente. A mata fechada entre a casa e o igarapé tem uns 50 metros. Naqueles 50 metros eu ouvi a voz mais 3 vezes, cada vez mais perto, cada vez mais clara. Quando cheguei na beira da água, parei. O igarapé estava calmo. A lanterna iluminava a superfície da água que refletia a luz num tom amarelado. Nenhum sinal de criança, nenhum sinal de nada. Só a água, as pedras e as árvores na margem oposta. Fiquei parado uns 10 minutos escutando. Nada. Voltei para casa com o coração pesado. Não de medo, não ainda. Pesado de saudade. Porque mesmo que fosse loucura, mesmo que fosse o meu próprio cérebro me enganando, eu tinha ouvido a voz do meu filho. E a saudade de ouvir aquela voz era maior do que qualquer medo. Na semana seguinte, a voz veio 4 noites seguidas. Sempre à noite, sempre do lado do igarapé. Sempre a mesma coisa. Pai, vem cá. E eu ia. Toda noite eu pegava o facão e a lanterna e ia até a beira da água. E toda noite não encontrava nada. Na 5ª noite eu encontrei. Estava na margem do igarapé quando a lanterna tremelicou e apagou. Bati nela. Sacudi? Nada. A pilha tinha acabado. Fiquei na escuridão total, o som da água ao meu redor. E foi aí que eu vi, na outra margem do igarapé, que tinha uns 4 metros de largura naquele ponto, havia uma figura, pequena, do tamanho de uma criança de 8 anos. Estava de costas para mim, imóvel, parada na beira da água. Não dava para ver detalhes nenhum. Era só uma silhueta escura no meio da escuridão. Mas a forma era de criança. A forma era do Pedro. Chamei pelo nome dele. A figura não se mexeu. Chamei de novo, mais alto. Nada. Pensei em atravessar, mas o igarapé naquela época do ano estava fundo demais. Fiquei parado, olhando para aquela silhueta, até que uma nuvem passou e deixou um fio de luar iluminar o lugar. E no segundo em que aquela luz fraca tocou a margem oposta, a figura virou o rosto na minha direção. Eu não consegui ver o rosto, mas consegui ver que onde deveriam estar os olhos havia apenas escuridão. 2 buracos negros num rosto branco como peixe de fundo. Saí correndo. Corri pelos 50 metros de mata sem facão, sem lanterna, cortando o rosto nos galhos, tropeçando nas raízes. Entrei na casa, trancei a porta e passei o resto da noite encolhido no canto, de facão na mão, ouvindo o barulho do igarapé lá fora e esperando o amanhecer. Mas aqui está o que assusta de verdade. Quando o sol nasceu e a sensação de pavor foi passando, o que ficou não foi o alívio. Foi a vontade de voltar. Foi a necessidade absurda e doentia de ouvir aquela voz de novo, de ver aquela silhueta de novo. Porque mesmo sendo horrível, era a coisa mais próxima do Pedro que eu ainda tinha. Parte 3. A visagem do fundo. Fui até Feijó 2 dias depois. Precisava de mantimentos e precisava conversar com alguém. Tinha um velho lá na cidade, seu Raimundo Caboclo, que os mais antigos chamavam de o que conhece a floresta. Não era exatamente benzedeiro, não era exatamente pajé. Era um homem que tinha vivido muito, visto muito, e sabia de coisas que a maioria das pessoas preferia não saber. Encontrei seu Raimundo sentado na frente de casa, descascando pupunha. Ele era um homem de uns 70 anos, corpo seco como madeira velha, olhos pequenos e escuros que olhavam para tudo com uma atenção que incomodava. Quando me viu chegando, antes de eu dizer uma palavra, ele falou: "Você tá ouvindo coisa no igarapé?" Não era pergunta, era afirmação. Me sentei ao lado dele e contei tudo. Ele ficou escutando sem me interromper, descascando a pupunha com uma calma que me irritou um pouco. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um tempo longo, olhando pro nada. Depois falou: "Isso que você tá ouvindo, seu Marcos, a gente chama de visagem do fundo. Não é assombração de pessoa morta. Não é o espírito do seu filho. É uma coisa viva que mora no fundo das águas escuras, embaixo do barro, embaixo de tudo. Uma coisa antiga.
mais antiga do que qualquer nome que a gente possa dar para ela. Ela se alimenta de 2 tipos de gente, os que têm medo e os que têm saudade. E dos 2, os que têm saudade são os mais fáceis de pegar. Perguntei como ela fazia isso. Ele disse que a visagem do fundo escuta. Fica no fundo da água, quieta, anos e anos, escutando tudo o que acontece na margem. Choro de mãe, choro de pai, nomes chamados na beira do rio. E com o tempo ela aprende a imitar. Não é que ela vira a pessoa. Ela aprende a soar como a pessoa. Do mesmo jeito que um papagaio aprende a falar, mas não entende o que diz, ela aprende os sons que a gente quer desesperadamente ouvir. E quando a gente vai até ela come um pedaço de você, continuou seu Raimundo. Não come o corpo, não. Come a memória. Cada vez que você vai até ela, você perde um pedaço do que você se lembra de quem você perdeu. E ao mesmo tempo você fica com mais vontade de ir de volta. Porque o que ficou da memória dói mais do que tudo. É um ciclo. Ela vai comendo e você vai querendo mais, até não restar nada de você. E aí ela te puxa pro fundo. Fiz a pergunta que eu precisava fazer. Tem jeito de parar? Seu Raimundo me olhou por um longo tempo antes de responder. Tem um jeito, ele disse. Mas depende de quanto você já foi até ela. Depende do quanto ela já comeu. Se for pouco, você larga a casa e não volta nunca mais. Distância é o único remédio. Mas se for muito, aí é diferente. Aí você vai ter que ir até ela uma última vez. E vai ter que olhar nos olhos dela sem sair correndo. Se você aguentar, ela vai embora. Mas se você enfraquecer, se o medo ou a saudade te vencer naquela hora, ela te leva. Perguntei como eu ia saber se ela já tinha comido demais de mim. Ele perguntou: você tá se lembrando bem do rosto do seu filho? Fui responder e parei. Tentei formar o rosto do Pedro na minha cabeça. O sorriso dele, os olhos dele. E percebi com um horror silencioso que a imagem estava desfocada, que eu precisava fazer um esforço que antes não era necessário, que os detalhes estavam sumindo. Seu Raimundo viu a minha expressão e não precisou de mais explicação. Já comeu bastante de você, ele disse. Você vai ter que enfrentar. Parte 4. Os dias que sumiram. Voltei para casa com a cabeça a mil. Seu Raimundo tinha me dado algumas instruções. Tinha me dado um ramo de determinada planta que eu não conhecia. Tinha falado coisas que eu tentei memorizar, mas que já começavam a escorregar da minha mente enquanto eu dirigia de volta. O que eu não esperava era que as coisas iam piorar tão rápido. Na noite seguinte à minha volta, a voz voltou, mas dessa vez ela não ficou perto do igarapé. Ela ficou rodeando a casa. Eu acordei com o som de passinhos miúdos no terreiro de terra batida na frente da casa e a voz chamando baixinho do lado de fora. Pai, pai, estou aqui, abre a porta. Não abri. Fiquei deitado na rede, de olhos fechados, rezando baixinho, apertando o ramo que seu Raimundo tinha me dado até sentir as folhas quebrarem entre os dedos. Isso durou o que me pareceu uma eternidade, talvez 2 horas, até a voz ir se afastando de volta na direção do igarapé. Mas no dia seguinte eu acordei sem saber o dia da semana. Fui olhar o calendário na parede e percebi que eu não me lembrava de nada do dia anterior. Não era só vago, não era aquela sensação de que o dia tinha passado rápido. Era vazio mesmo. Um buraco negro onde o dia devia estar. E no dia seguinte a mesma coisa. Acordei sem me lembrar do dia anterior. Comecei a encontrar marcas em mim que eu não sabia de onde vinham. Uma arranhão comprido no antebraço que parecia de galho de árvore. Lama nos pés mesmo tendo dormido de meias. Cabelo molhado quando o dia tinha sido seco. Eu estava indo pro igarapé sem saber. Dormindo ou acordado, de algum jeito ela estava me chamando e eu estava indo. E depois ela apagava o pedaço da memória. Estava me consumindo por dentro, de fora para dentro e de dentro para fora, desfazendo Marcos Ferreira da Costa camada por camada. Pior, eu estava perdendo a memória do Pedro em velocidade. Naquele ponto eu já não lembrava mais do timbre exato da voz dele. Não era a minha memória que eu estava ouvindo quando a visagem chamava. Era a voz dela imitando. E a imitação estava sobrescrevendo o original. Como se ela tivesse copiando uma foto em papel carbono.
Mas em vez de copiar, ela estava apagando o primeiro para que só sobrasse a cópia dela. Fui até Feijó de novo. Desta vez, seu Raimundo não estava descascando pupunha. Estava sentado com os olhos fechados e quando eu encostei o carro na frente da casa dele, ele falou sem abrir os olhos. Já é hora. Parte 5. O preparo. Seu Raimundo passou a tarde toda me ensinando. Me disse que eu precisava ir ao Igarapé na noite do dia seguinte, que tinha que ser quando a lua estivesse alta, que era a hora em que a visagem do fundo ficava mais perto da superfície. Me disse que eu não podia levar faca, facão, nenhuma arma, que violência não funcionava contra ela, que qualquer gesto de ataque ia me enfraquecer, ia me mostrar com medo, e o medo era o que ela queria. Me disse que eu precisava levar alguma coisa que fosse do Pedro de verdade, algum objeto, alguma coisa física que tivesse pertencido a ele, alguma coisa que eu pudesse segurar e que me ajudasse a lembrar do menino real, não da imitação. Fui para casa e passei a noite toda procurando. A Teresa tinha levado a maioria das coisas do Pedro quando foi embora, mas no fundo de um baú velho, enrolado num pano de chita, encontrei um carrinho de madeira. Um carrinho que eu mesmo tinha feito para ele quando ele tinha 5 anos, entalhado num pedaço de cedro, pintado de vermelho com tinta de lata. Pedro tinha dormido abraçado com esse carrinho por mais de 1 ano. Segurei aquele carrinho e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro. E enquanto chorava, eu fui lembrando de coisas, detalhes que eu achava que tinha perdido. A forma como o Pedro torcia a boca quando estava concentrado, o jeito que ele caía de rir com o menor motivo, a vez que ele me chamou de madrugada porque tinha sonhado com uma cobra, e eu fui lá e fiquei na rede dele até ele dormir de novo. Esses detalhes voltaram com o choro, como se a água que saía dos meus olhos estivesse lavando o que a visagem tinha comido. Guardei o carrinho no bolso da camisa, do lado do peito. Seu Raimundo tinha me ensinado mais uma coisa. Me disse que quando eu chegasse na beira da água, eu ia ver ela. Que naquela noite, ela não ia se esconder mais. Que quando o confronto era inevitável, ela aparecia do jeito que realmente era, não mais como silhueta de criança. Me disse que o que eu ia ver ia me dar vontade de correr, ia me dar vontade de gritar, mas que eu precisava ficar, que eu precisava olhar para ela e dizer em voz alta sem tremer, que eu sabia quem era ela, que eu sabia o que ela tinha feito e que eu tinha vindo buscar de volta o que era meu. Perguntei o que ia acontecer depois disso. Ele disse: depende de você. Parte 6. A margem. Na noite seguinte, por volta de meia-noite, com a lua cheia bem no meio do céu, eu fiz o caminho até o Igarapé. Não levei lanterna. Seu Raimundo tinha dito que a luz elétrica perturbava o encontro, que eu precisava ver com os olhos que a noite me desse. A lua estava alta e cheia, e a floresta estava banhada naquela luz prateada estranha, que transforma tudo em preto e branco e cinza. Andei devagar pelos 50 metros de mata. Cada passo era calculado. Eu podia sentir o carrinho de madeira no bolso, quente contra o meu peito como se tivesse temperatura própria. A minha respiração estava controlada. Eu tinha passado a tarde toda praticando isso, respirando fundo, tentando manter a calma que eu sabia que ia precisar. O barulho do Igarapé foi crescendo, e junto com ele, um outro som que eu reconheci com um aperto no estômago. A voz. Mas dessa vez era diferente. Não era uma chamada, era um canto. Baixinho, sem palavras, uma melodia que não existia em nenhum lugar do mundo e que ao mesmo tempo soava familiar como canção de ninar. Cheguei na margem. A água estava absolutamente parada. Não corria, não fazia barulho. O Igarapé, que eu ouvia borbulhando desde a casa, estava parado como espelho. E na superfície da água havia um reflexo. Era o reflexo de um menino. O rosto virado para cima, olhando debaixo da água para cima, olhos abertos, cabelos flutuando. O rosto do Pedro. Não uma imitação desfocada como as que restavam na minha memória. Não uma silhueta. O rosto completo, detalhado, real. A boca meio aberta, os olhos me olhando debaixo da superfície com uma expressão que eu não sabia decodificar. Me joelhei na margem. As mãos afundaram no barro frio.
A água estava a centímetros do meu rosto e eu estava olhando para o reflexo do meu filho, e tudo que eu tinha treinado, toda a calma que eu tinha construído naquela tarde, estava se desfazendo. E então, o reflexo sorriu. E eu não estava sorrindo. Aquele sorriso não era do Pedro. Era largo demais, subia alto demais nas bochechas, mostrava dentes demais. Era o sorriso de uma coisa que aprendeu o formato de sorriso, mas não entendeu o significado. E enquanto eu olhava para aquele sorriso errado, percebi que estava com água até os joelhos. Não me lembrava de ter entrado na água, mas estava dentro. Me dei conta do que estava acontecendo. Parte 7. Olhos nos olhos. Foi o maior esforço da minha vida. Maior do que qualquer coisa que eu já tive que fazer. Maior do que trabalhar sol a sol na seringa. Maior do que carregar o corpo do meu filho nos braços desde o igarapé até o cemitério. Recuei da água. 1 passo. 2 passos. Senti o barro sugar meus pés como se não quisesse me soltar. Me forcei a sair até a margem seca e fiquei parado, tremendo, com a água escorrendo das minhas pernas. O reflexo na água continuava me olhando. O sorriso tinha sumido. Agora o rosto estava sério. E havia algo nos olhos do reflexo que era raiva. Uma raiva fria e calculada. Então a coisa começou a emergir. Foi devagar. Primeiro uma mão saindo da superfície da água, branca, dedos compridos demais, terminando em pontas que não eram bem unhas, mas que serviam para a mesma coisa. Depois um antebraço, um ombro, uma cabeça. A visagem do fundo não era uma criança. Era uma coisa com o tamanho de criança, mas as proporções eram erradas do jeito que te fazem enjoar. Pescoço comprido demais, cabeça grande demais para o corpo, boca grande demais para o rosto. A pele tinha a cor e a textura de barriga de peixe morto, branca acinzentada, lisa, sem pelos, sem marcas. E o rosto? O rosto era o rosto do Pedro. Não uma cópia perfeita, não uma máscara. Era como se alguém tivesse pegado uma fotografia do meu filho e feito uma versão dela em argila crua. Por alguém que nunca tinha visto uma criança de verdade. Apenas tinha ouvido descrições. Os elementos estavam todos lá. O nariz, os olhos, a boca. Mas a distribuição era ligeiramente errada de um jeito que era mais perturbador do que se fosse completamente diferente. Ela estava na margem da água, de pé, me olhando. Meu corpo queria correr. Meu corpo estava gritando para correr. Todos os alarmes disparados ao mesmo tempo. Cada instinto que eu tinha desenvolvido numa vida na floresta dizendo: foge, foge, foge agora. Coloquei a mão no bolso da camisa. Segurei o carrinho de madeira e lembrei do Pedro de verdade. Lembrei da textura da madeira que eu tinha entalhado. Os cavacos que tinham caído no meu colo enquanto eu trabalhava à luz do candeeiro. Lembrei da carinha dele quando eu dei o carrinho, aquela surpresa que virava sorriso, que virava gargalhada. Lembrei do cheiro de shampoo barato que ele usava, do barulho que ele fazia dormindo, levinho, quase imperceptível. Lembrei de coisas reais, coisas que aquela coisa na minha frente nunca ia ter acesso porque nunca existiu naqueles momentos. Com voz que tentei manter firme e que não estava tão firme assim, eu falei: eu sei quem você é. Você não é o Pedro. O Pedro morreu, e eu aprendi a aceitar isso. Você usou a dor que eu tinha e comeu dela, mas a memória do meu filho é minha. É a única coisa que me sobrou dele nesse mundo, e eu vim buscar de volta. A coisa não falou. Ficou me olhando com aqueles olhos errados que usavam o formato dos olhos do Pedro. E então ela abriu a boca. O que saiu de lá não era a voz que eu tinha estado ouvindo. Era algo abaixo disso, mais fundo, mais antigo. Um som que não era exatamente som, era mais vibração, mais sentimento do que coisa ouvida. Era a sensação de água fria entrando pelos pulmões. Era a sensação de escuridão total. Era a sensação de afundar sem fundo. E junto com esse som, vieram as memórias que ela tinha comido, todas de uma vez. Voltaram em onda. O Pedro rindo, o Pedro correndo, o Pedro dormindo, o Pedro chamando mamãe, o Pedro me mostrando um besouro que ele tinha achado,
O Pedro com febre me pedindo colo. O Pedro fazendo careta para comida que não gostava. O Pedro cantando errado uma música que ouvia no rádio. 2 anos de memória que tinham sido roubadas de mim, devolvidas de uma vez, e a força daquilo me jogou de joelhos no chão. Eu estava chorando. Estava com o rosto sujo de barro e de lágrimas, ajoelhado na margem do igarapé com o carrinho de madeira apertado nas 2 mãos contra o peito. Quando levantei a cabeça, a visagem do fundo tinha sumido. A água do igarapé estava correndo de novo, fazendo o barulho normal de sempre. A lua estava no mesmo lugar. Os sapos cantavam. A floresta respirava. Nada mais. Epílogo. O que ficou vendi a propriedade 3 meses depois. Não porque tive medo de que ela voltasse, embora esse medo existisse. Vendi porque era hora. Era hora de ir embora daquele lugar que era ao mesmo tempo a minha vida inteira e o lugar onde o pior da minha vida tinha acontecido. Vim morar em Rio Branco. Arranjei trabalho num depósito de madeira. Ligo pro Tereza de vez em quando. A gente conversa. Não é como era antes, mas é algo. Ela se refez. Eu estou me refazendo. O carrinho de madeira está na prateleira do meu quarto, no apartamento alugado que tenho aqui na cidade. Eu olho para ele todo dia. As memórias do Pedro voltaram todas e ficaram. Estão nítidas agora, talvez mais nítidas do que nunca. Como se o processo de perdê-las e recuperá-las tivesse as gravado mais fundo do que antes. Eu lembro do rosto dele com uma clareza que às vezes me pega de surpresa no meio do dia. E tenho que parar o que estou fazendo e respirar. Mas tem uma coisa que fica comigo. Uma coisa que eu não contei nem pro seu Raimundo. Na noite em que enfrentei a visagem do fundo, quando as memórias voltaram todas de uma vez, e eu estava ajoelhado na margem chorando, eu senti por um segundo curtíssimo, uma mão pequena na minha cabeça. Uma carícia leve, do jeito que criança faz, quando tenta confortar adulto sem saber bem como. Não virei para olhar. Não sei se teria suportado. Mas eu sei que não era a visagem do fundo. Eu sei porque não senti medo. Senti a coisa mais distante do medo que existe. Fiquei ajoelhado naquela margem por mais um tempo sem me mexer, com aquela sensação de mão na cabeça que foi ficando mais leve, até sumir completamente. Depois me levantei, guardei o carrinho no bolso e fiz o caminho de volta para casa pela última vez. O igarapé corria atrás de mim enquanto eu andava. Só o barulho normal da água, nenhuma voz. E pela primeira vez em 2 anos, isso não me deixou triste, me deixou em paz. Fim. Não vá embora ainda. Gostou do que ouviu? Então se inscreva no Medos que Falam. Sua inscrição é o que faz este canal crescer e me ajuda a produzir mais conteúdos longos e imersivos como este. Não esqueça do like e de compartilhar com aquele amigo que ama um susto. Vamos levar o terror a mais pessoas. Obrigado pela audiência e pelo apoio. Até o próximo relato.